A gente separou destaques da decisão que impôs essas medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ao primeiro trecho aqui na nossa tela. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, diz que o tarifaço de Donald Trump busca gerar uma pressão sobre o poder judiciário. O texto diz, abre aspas, a implementação do aumento de tarifas tem como finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil para gerar uma pressão política e social no poder judiciário e impactar as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos da América, bem como na ingerência do andamento da ação penal 2668. Esta ação penal, que se encontra em fase de alegações finais, é a ação penal da suposta trama golpista, a ação penal do plano de golpe, que está prevista aí para ir a julgamento de fato no mês de setembro. As alegações finais foram apresentadas pela acusação na segunda-feira, no limite do prazo, ali um pouquinho antes da meia-noite da segunda-feira, que era o prazo final. Já está em curso, como a Luísa Martins tem nos contado, o prazo para a defesa de Mauro Cid também fazer as suas alegações finais. Ele que é colaborador desta ação penal, e depois os demais 7 réus deste núcleo, um deles é o ex-presidente Jair Bolsonaro, terão o seu prazo para fazer as suas alegações finais. Vale a gente lembrar, que tudo isso, esta decisão aqui, desta petição 14.129, ela é diferente, ela não está nesta mesma ação penal 2668, que é a ação do plano de golpe. É a investigação que teve início com as ações, com a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Deixa eu trazer o Pedro Venceslau para a gente falar aqui do quanto esta decisão de Alexandre de Moraes destaca este contexto e o anúncio feito por Donald Trump de impor um tarifaço de 50% às exportações brasileiras aos Estados Unidos, o quanto há esta conexão e, como diz o ministro, criar uma grave crise econômica e, com isso, gerar uma pressão social e política sobre o judiciário. Exatamente, partindo do pressuposto aqui no Brasil que vivemos numa democracia, não é o caso da Venezuela, por exemplo, onde o poder judiciário e o executivo se misturam como se fosse uma coisa só. Então aqui essa pressão do Donald Trump é uma pressão que é direcionada de certa forma ao governo brasileiro, mas sobrecai em cima do Supremo Tribunal Federal e também sobre o Congresso Nacional, a partir do momento que a anistia, que é um projeto que está no Congresso Nacional, passa a ser colocada como uma moeda de troca, para que Donald Trump volte atrás, recue no tarifaço. Não existem nenhuma alegações econômicas que justifiquem esse tarifaço. Depois o Donald Trump avançou um pouco nisso, pediu aquela investigação para saber a questão dos subsídios, mas o pano de fundo realmente é eminentemente político e também uma questão do judiciário. Então, Alexandre de Moraes, assim como o Congresso Nacional, agem para evitar que essa pressão norte-americana acabe invadindo a soberania nacional. Acho que essa é a palavra do momento. E no que se refere ao Congresso Nacional, o efeito foi o oposto do desejado por Donald Trump. Se existia alguma possibilidade da anistia ser pautada, e essa possibilidade de fato existia, um projeto que seria alternativo, seria apresentado pelo Hugo Mota, agora já não se fala mais nisso em absoluto. Nem o presidente do Senado, nem o presidente da Câmara cogitam entrar nesse campo e colocar essa proposta para ser debatida no Colégio de Líderes depois do recesso. Aliás, o Hugo Mota hoje, inclusive, confirmou o recesso parlamentar, vai acontecer, começa hoje, apesar de toda essa pressão do Partido Liberal. E aí também acho que vale ressaltar, Yuri, que há um isolamento do Partido Liberal nesse momento, sobretudo da ala mais bolsonarista. Não surtiu efeito essa pressão sobre o Hugo Mota, como já não vinha surtindo efeito a pressão para a aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita. Me parece que agora não há nenhum campo para aprovação de nenhum tipo de anistia, porque isso significaria que o Congresso Nacional estaria capitulando frente às pressões e às ameaças de Donald Trump. Muito obrigado, Pedro Venceslau.